Júnior Boaventura. Júnior Boaventura iniciou uma conversa. Olá, Templário. Seja muito bem-vindo à comunidade Sedentos. Um prazer enorme ter você aqui. Saiba que sua presença aqui é muito importante para nós. Sinta-se à vontade. Somos uma grande família unida no amor de Cristo e agora você também faz parte dela. Qualquer dúvida, procure a nossa. Teremos o maior prazer em lhe ajudar. Chat, interação, chats, regras, diretrizes, teorias de ajuda. Religião mata, Jesus salva. Eu não vou ler o resto. Muita coisa. E aí, paz de Cristo, seja bem-vindo à comunidade de sedentos. O mais original que eu conheço não é Cristo, no hebraico é Yehoshua, Hamashia. Mudaram o nome do Messias. Eita, quem mudou? Os tradutores. O hebraico é o mais antigo conhecido, depois vem o grego. Mudaram o nome do Criador, Yevavhe, YHWH, para Deus, que significa Zeus, que é o Deus dos deuses. Ele era um homem muito rico e poderoso. Mandou que fizessem uma estátua dele para ele ser conhecido como Deus dos deuses, que significa homem dos homens. É por isso que quando você adora a Deus, você comete idolatria, porque em vez de adorar ao Criador, você acaba adorando o homem. Não vejo assim. Ele disse, mas amém, respeito tua opinião, Templário. E eu disse assim, veja bem, alguns judeus acreditam que Jesus é o anti-Messias, que Jesus significa estrela da manhã, ou aquele que quer ser igual a Deus, por isso, como prova em Bereshit ou Gênesis, o Messias é Yehoshua, que significa a salvação vinda de Yevavhe, YHWH, que é a salvação vinda do Criador. Ele perguntou, você pertence a alguma religião? Eu respondi, não, só estudei a Bíblia mais antiga conhecida. Claro que todas as Bíblias foram adulteradas de modo que o nome do Criador foi esquecido. Porque quando você invoca o nome de Deus, você comete pecado de blasfêmia. Cada vez que você blasfemar ou acabar blasfemando sabendo disso, você atrai maldição ou sela a sua vida no pior sofrimento, eterno, para sempre. Paulo fala sobre o pecado voluntário. Pecado voluntário. Quem pecar voluntariamente não terá mais perdão. Amém. Moço, se tu pensa assim, quem sou eu para discordar? Eu respondi. Isso não é um pensamento. Eu peguei a Bíblia mais antiga, a versão da Bíblia mais antiga, que é o hebraico, e procurei o nome Deus e não encontrei. Nem o nome Jesus, nem Cristo. Eles mudaram a Bíblia, adulteraram as escrituras. Isso do hebraico? Eu respondi. Não, peguei a versão mais antiga da Bíblia hebraica e vi que lá o nome do Criador não é Deus. O nome do Criador era o nome que Abraão, Isaac e Jacó, como chamam, mas em hebraico é Abraham, Yitzhak, Yaakov, que em hebraico não tem a letra J, começa com Y, traduzido do original. Aí mudaram isso, porque a Bíblia foi do aramaico até o hebraico, traduzido para o grego. No grego, eles colocaram o J de Júpiter, o Esos de Zeus e criaram Jesus, Cristo. E eles pegaram o Cristo do Deus Sol, né? E pegaram o Zeus, né? Pegaram Zeus, mudaram para Deus, né? Que tinha o mesmo significado, que significa Deus dos deuses. Que Deus significa Zeus, e Zeus significa Deus dos deuses. Se você for ler a Bíblia, está escrito assim: Deus não chamou vocês de deuses, né? Ou seja, os homens. Agora, se os homens são deuses, e um homem é o Deus dos deuses, então o Criador, se não é Deus, o que ele é? Então, Yehoshua afirmou, na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses. Yoshanan, que é João, capítulo 10, versículo 34. Está uma imagem de Esos, né?
Se você reparar em uma coisa da imagem de Jesus comparada à imagem de Zeus, os dois eles seguram um raio na mão direita. Os dois eles são os mesmos. Eles estão usando as mesmas roupas. Tem o mesmo cabelo, cabelo cacheado, barba cacheada. Eles são o mesmo Deus. Esse é o deus Esus. E esse aqui é Júpiter. Eles pegaram o J de Júpiter, o Exo de Zeus e ficou Jesus. Esse aqui é o deus Júpiter. Esse que está na cama com a prostituta. Agora, mitologia grega, né? Deus grego, filhos, atributos, representações, poderes, nome na mitologia romana. Biografia. Zeus é o principal deus da mitologia grega. Era considerado na Grécia Antiga como deus dos deuses. Zeus era filho mais jovem do casal de titãs Cronos e Rhea. Aqui, ó, a imagem dele. Aqui, ó, a imagem de Júpiter. A imagem de Jesus. Isso aqui são estátuas, né? Que eles mesmos construíram, esculpiram. Os gregos que fizeram isso. Isso aqui é uma pintura. Isso aqui já é mais moderno. E essa é a estátua de Zeus, que é o deus dos deuses. Ou seja, o deus da Bíblia. Que eles mudaram, não era. Eles mudaram do grego, os romanos. Aqueles mesmo que mataram o Messias mudaram para a idolatria do povo. Você vê que Jesus e Zeus, os dois estão segurando um raio na mão. E todos eles têm barbas longas, cacheadas, cabelos longos e cacheados. São homens com várias prostitutas, né? Eram reis muito poderosos que mandaram os homens construírem estátuas deles para os idolatrarem. São todos homens. Jesus é Zeus. Eles pegaram o J de Júpiter e ficou Jesus. E Zeus significa Deus dos deuses. O Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E é óbvio, né? Que o cara, tipo, a estátua é de um homem. Foi o homem que mandou construir a estátua, né? Mandou os homens construírem a estátua. É só você usar a lógica. No original mais antigo não está escrito Deus. Está escrito YHWH, que é o nome incompleto. Incompleto, os Incompleto. judeus chamam de alvo. Eles tentaram completar o nome, mas ninguém sabe. Por isso eu digo soletrando Yevav Re. Deus Peixe, ele era o deus da fertilidade e da colheita. Dagon também figurava como destaque nos conceitos filisteus da morte e da vida após a morte. Dagon, por vezes, foi associado com a divindade fêmea, metade peixe chamado Derceto, que pode explicar a teoria de Dagon ser retratado como metade peixe. Itis ou Itus, alguma coisa assim. Parece que em grego antigo significava peixe. Ictis ou ictus, do grego antigo, em maiúsculas, ou que mostrando como era escrito, né? Significando Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É um símbolo que consiste em dois arcos que se cruzam para formar o perfil de um peixe, sendo um dos símbolos mais antigos do cristianismo. Aqui você vê uma imagem da mãe de Tamuz, que era filho do Deus Sol, e de Maria segurando Jesus. Você vê que atrás dela tem um círculo que representa o Deus Sol, que está acima da cabeça dela, que é a idolatria ao Deus Sol. Elas estão na mesma posição. Maria veio depois dessa deusa que está segurando essa criança. Você vê que ela está usando vestes egípcias, ela está nua, Maria está vestida, ela não está usando vestes egípcias. Ela é bem mais antiga. Essa daqui, ela é bem mais antiga do que essa imagem de Maria. Essas são imagens de Maria segurando Jesus no colo. Essa é a imagem da mãe do deus Tamuz, filho do deus Sol. A auréola que você está vendo na cabeça, ela representa o Sol, o deus Sol. E você vê que eles estão na mesma posição. São estátuas diferentes, é claro, né? São
as imagens das pessoas são diferentes, mas estão na mesma posição. O significado é o mesmo. E outra, Tammuz é mais antigo que Jesus Cristo, entendeu? Depois que veio essa imagem de Jesus Cristo pelos católicos, os católicos fizeram isso, mas não tinha essa imagem. Eles pegaram a imagem dos gregos, né? O deus dos gregos, da estátua, e colocaram essa imagem. Aí eles colocaram a auréola, né? que significa o sol, né? Que o sol tem esse formato redondo, que é em homenagem ao deus Sol. Tammuz era filho do deus Sol, tanto que ele nasceu dia... Calma aí. As práticas de adoração ao deus Sol foram mantidas, trocando-se apenas os nomes para obter maior aceitação entre os professos cristãos e crentes na Bíblia. Sobre o Natal, conta a história que Nimrod, cujo nome significa rebelde, ou ele se rebelou, teve um filho com a própria mãe, Semiramis. Dentre as diferentes versões, uma diz que após a morte de Nimrod, ela teria ficado grávida, e para esconder a vergonha de ter sido fecundada pelo próprio Nimrod, o qual se convertera no deus Sol. Seu filho chamou-se Tammuz e foi considerado o filho do deus Sol, ou deus redentor. Instituiu-se a comemoração da data do nascimento de Tammuz, 25 de dezembro. O 25 de dezembro é apenas uma data simbólica adotada pela Igreja por volta do século IV. Na verdade, ninguém faz ideia de quando Jesus Cristo nasceu ou de quando o Messias nasceu. Cerca de 30% da humanidade ou todos aqueles que são cristãos comemoram o nascimento de Jesus Cristo no Natal, dia 25 de dezembro, e mal sabem que estão cometendo idolatria. E outra, a Bíblia fala sobre não cortar o cabelo redondo, que era o corte do cabelo dos padres. Procure sobre corte redondo na Bíblia e você vai ver que era no formato do sol, idolatria ao deus Sol. E ponto final.